Bom, quinto ano, como eu prometi, estou retornando com a leitura do texto para vocês. Vamos lá. Relato de memória. Bartolomeu Campos de Queiroz relembra nesse trecho do livro, por parte de pai, a vida simples em uma cidade do interior onde morava com seu avô Joaquim. Tudo se comprava na porta. Verduras, leite, doces, pães. Com a caderneta do armazém, comprava-se o que não podia ser plantado em casa. No fim do mês, ao pagar a conta, ganhava-se uma lata de marmelada. Depois do cafezal, na divisa com a serra, corria o córrego, fino, transparente. Tomávamos banho pelados, até a ponta dos dedos ficarem enrugadas. Meu avô raras vezes nos fazia companhia. Assentado na pinguela, com os pés brancos dentro do rego, ele brincava com a liberdade, sua e da natureza. Procurava em seguida algum poço de água parada para encher de girinos o nosso vidro. Eu e meu primo José nadávamos juntos. Um dia, bem mais tarde, ele foi ser soldado, vestiu uma farda, empinou o peito e eu tomei distância. Queiroz, Bartolomeu Campos por parte de pai, Belo Horizonte, 1995, página 42 e 43. Queridos estudantes, vamos ver algumas das características do relato de memória? Esse gênero textual, com certeza, faz parte da vida de todos nós, né? Quantas vezes eu fui visitar os meus avós e eles sentados faziam os seus relatos de memória, né? Nos contando sobre a vida do passado, sobre o que viveram, né? E quantos de nós temos aí um relato de memória que já fizemos para alguém também, contando alguma passagem, né? Alguma coisa que vivemos, certo? Vamos ver então? Vamos lá. Então, as características, né? Há comparações entre o presente e o passado. Também há palavras e expressões que indicam uma época, tá? Usa adequadamente os verbos no pretérito perfeito ou imperfeito. Refere-se a objetos, lugares, modos de vida, que já não existem mais, né? Ou que se transformaram, como ele falou ali do pagamento na caderneta, que ganhava uma marmelada, né? E hoje, provavelmente, a vida dele não é mais assim. Descreve, quando necessário, o que querem dizer certas expressões antigas, tá? Outra coisa, expressa em primeira pessoa, né? O próprio narrador. Então, eu me lembro, vivi numa época que... Os verbos que remetem ao passado, como lembrar, reviver. Palavras utilizadas na época evocada, como expressões que ajudam a localizar o leitor na época narrada, né? Como, por exemplo, naquele tempo. Bom, na primeira questão, nós temos aí a perguntinha, né? Qual a característica do gênero textual relato de memória? O narrador conta fatos da sua vida, portanto participa da história. O narrador apenas conta a história ou o narrador é observador? A que tempo verbal o autor recorre para falar de suas lembranças? Prestem atenção, né, nas características do relato de memória. Qual é o tempo do verbo que é utilizado? Presente, passado ou futuro? No segundo parágrafo aparece um verbo no infinitivo, ou seja, né, um verbo no seu estado natural. Qual é o verbo? Qual é o estado natural do verbo? É o verbo antes de ser conjugado, ou no futuro, né? Ou no presente, ou no passado. Então, olha aí.
Qual dessas alternativas nós temos o verbo no seu estado natural? O verbo no infinitivo. Tomávamos e nadávamos? Brincava e procurava? Ou pagar e encher? Hein? Qual das alternativas abaixo se refere a um verbo no passado? Comera ou comerão? Ou as duas alternativas anteriores? Prestem atenção que a terminação dessas palavras, né, é diferente. Uma termina com a e a outra com ão, tá? Mas faz toda a diferença, porque nós usamos de uma forma para o passado e de outra forma para o futuro, tá? Então, prestem muita atenção. E por último, vocês deverão contar um curto relato de memória que aconteceu com você no sábado. Alguma coisa que aconteceu com você no sábado, tá? Faça um pequeno relato de memória, respeitando o tempo dos verbos, tá?